Ele foi atropelado, mas reencarnou em outro mundo com poderes tão absurdos, capazes de enfrentar qualquer monstro de frente. Tudo começou quando o Prota foi atropelado e morreu, e acabou encontrando Deus, que lhe perguntou como ele queria viver nessa nova vida. O Prota disse que só queria ter uma vida tranquila. Então Deus o mandou para outro mundo, em um lugar com comida para 2 meses e com a habilidade de magia de água. O Prota, querendo tomar banho quente, decide fazer fogo, mas não consegue. Então ele decide fazer uma lente de gelo para usar o calor do sol para acender o fogo, e dá certo. No dia seguinte, ele tenta usar a magia para atacar, mas ainda é muito fraca. Após muito treino, ele consegue fazer estacas de gelo e também lançar água. Depois de treinar, ele já se considera forte o bastante para caçar. Então, ele faz uma lança e vai à caça. Ele até encontra uma pedra para fazer fogo à noite. Quando estava caçando algumas ervas, um javali partiu para cima dele, mas ele desviou. Quando o javali veio para cima de novo, ele criou uma estrada de gelo, fazendo o javali escorregar. Depois, fez uma armadilha de espinhos, fazendo com que o javali batesse nela e morresse. No dia seguinte, enquanto o Prota caçava algumas frutas, um pássaro o atacou. O Prota desviou, e o pássaro era um falcão assassino. Ele continuou atacando com magia de vento, enquanto o Prota se defendia com escudos de água. Ele tentou atacar com jatos d'água, mas o falcão desviou. Quando ele partiu em uma investida contra o Prota, este fez um mega escudo, fazendo o pássaro colidir, perdendo um olho. Quando o Prota tentava voltar para casa, ele se perdeu e acabou encontrando um cavaleiro de armadura sem cabeça. Nos outros dias, o Prota melhorava suas habilidades de caça e magia. Em uma noite, o Prota se prepara para lutar contra o cavaleiro. Acontece que eles vinham treinando há várias noites. O Prota tentou um ataque, mas o cavaleiro desviou e contra-atacou, fazendo o Prota desistir. Nisso, o cavaleiro sacou uma espada de água e deu ao Prota como presente. No dia seguinte, ele encontra o falcão daquele dia, mas algo estava diferente. Ele havia evoluído tanto que mudou de cor. Ele lança um ataque contra o Prota, mas este defende usando magia de escudo. Ele usa um mega escudo, mas o falcão destrói e ataca com magia de vento. O Prota defende e usa lanças de gelo, mas não funcionam. O pássaro se prepara e usa um ataque de raio, logo em seguida parte para cima. O Prota usa a espada que ganhou para se defender de cada ataque, e com um golpe perfura a besta, matando-a. Depois, um dragão pousa ali e pergunta se ele viu um falcão assassino evoluído. O Prota diz que matou ele e pede desculpas se ele era servo do dragão. Mas o dragão diz que não era e fala que a espada que está com o Prota é bem rara. Eles conversam até de noite, e o dragão vai embora. Nisso, Deus diz que, sem querer, deixou Prota com uma habilidade secreta, a juventude eterna. 20 anos depois, ele vai até a costa da praia e lá vê um barco todo destruído com apenas um sobrevivente que ele leva para casa. Depois, esse sobrevivente explica que seu nome é Abel e que seu barco foi atacado por um monstro marinho. O protagonista fala que seu nome é Ryo e o convida para comer. Enquanto comem, Abel pergunta se o protagonista não tem roupas, e ele diz que não tem linha nem agulhas para fazer uma, então lhe mostra a magia de água, o que deixa Abel surpreso. Então Abel pergunta para Ryo se ele pode ir até a costa com ele ver o barco. No caminho, ele pergunta a Ryo, já que ele é um mago, onde está o cajado dele. Então Ryo fala que não tem. Abel diz que ficará na linha de frente caso apareça um monstro, pois quer proteger quem o salvou. Quando chegam lá, Abel começa a procurar algo no navio e não encontra. Então fala que devem estar a centenas de quilômetros da cidade mais próxima, que fica ao norte, chamada Lune, e pergunta a Ryo se ele não quer ir com ele até Lune. Ryo aceita e, de noite, fala para Abel que tem que se despedir de alguém e pede para ele esperar ali. Ele chega até o cavaleiro e fala que vai embora, então eles fazem uma última batalha. Eles trocam golpes, mas o cavaleiro acaba vencendo e, como presente de despedida, ele dá uma roupa para o protagonista. Eles começam a jornada e, no caminho, encontram um javali que Abel derrota com uma habilidade que perfura o bicho. E eu pergunto o que foi isso, e Abel fala que é uma habilidade que só espadachins podem usar. Enquanto andam na floresta, alguns lagartos aparecem e Ryo usa uma habilidade que acaba com todos. Logo adiante, Abel mostra uma moeda para o protagonista, que fica feliz, dizendo que nunca havia visto uma, assustando Abel. Enquanto andam, eles são cercados por alguns golems. Abel usa a mesma habilidade que usou no javali, mas não funciona, pois o golem se regenera. Então Ryo usa uma habilidade que cria uns cubos enormes e acaba com todos eles de uma vez. De noite, enquanto conversam, Abel cita as masmorras, o que deixa Ryo feliz, pois sempre quis ir em uma. Ele pergunta por que Abel guardou um segredo desses e pede cada detalhe. No dia seguinte, enquanto continuam a jornada, eles acabam se deparando com um grifo, o que os faz congelarem de medo. Então eles têm a ideia de jogar carne para cima para o grifo. Quando ele pega, vai embora. Eles fizeram isso pois certamente, se lutassem contra ele, morreriam. Eles também se deparam com alguns wyverns. Yu tem a ideia de lutar, mas Abel diz que eles não dariam conta, pois são necessários mais de 20 aventureiros para acabar com um deles. Porém, Ryo fala que, se eles estiverem presos, seria mais fácil. Então, ele usa sua lança para prender eles, e Abel usa sua habilidade de perfuração. Aparecem mais voando, mas Ryo os derrota. Abel, surpreso por Ryo ter matado eles, pega suas pedras de mana, pois elas valem dinheiro. Depois de andarem muito, eles chegam a um local onde há uma estrada, onde Abel diz que, seguindo por ela, chegarão a uma cidade chamada Kailad.
Quando chegam lá, Abel diz ao protagonista que, quando eles chegarem a Lune, é bom ele se cadastrar na guilda, pois será vantajoso para ele. Também explica que, quando chegarem à guilda, eles vão comprar as pedras mágicas dele por um preço alto. A garçonete traz curry, o que deixa o protagonista todo animado, pois nesse mundo também existe curry. Eles comem e partem em viagem, até avistarem a cidade de Lune à distância. Ao entrarem na cidade, vão direto para a guilda. Lá todos conhecem Abel e ficam felizes em vê-lo. O protagonista sai para fora da guilda, e então, uma mulher passa e diz que o manto e a espada do protagonista pertencem ao Rei das Fadas. Ela comenta que se ele deu esses itens para o protagonista é porque gostou dele, e ainda fala que logo eles irão se ver. Abel aparece, puxa Ryo para dentro e fala para todo mundo que se não fosse por Ryo, ele não estaria vivo. Todos agradecem a Ryo e ele vai se registrar como aventureiro. Abel diz que quer colocar o protagonista no rank D, pois ele é muito mais forte do que ele. Então eles vão falar com o líder da guilda, que fica feliz ao ver Abel, e diz que pode colocar Ryo no nível D, mas apenas com uma prova de sua força. Abel então pega as pedras de mana dos Wyverns e diz que eles derrotaram vários deles. O líder da guilda sabe que Abel não poderia derrotar vários Wyverns sozinho. Nesse momento o grupo de Abel aparece, todo feliz por vê-lo. Mais tarde o protagonista faz o registro com a recepcionista, que diz que ele terá que participar de algumas aulas se quiser se aventurar em masmorras, e ele aceita. Em seguida, ele recebe sua identidade de aventureiro. Mais tarde, Abel leva o protagonista para uma festa, para comemorarem. No dia seguinte, a recepcionista leva Ryo para conhecer seus colegas. Enquanto isso, os membros do grupo de Abel estão brigando com ele, pois, com toda a força que Ryo tem, eles temem que ele possa se juntar ao Império Rival, mas Abel garante que Ryo nunca fará isso. No dia seguinte, o protagonista estava na escola aprendendo, e o instrutor diz que eles irão para a masmorra de nível iniciante para treinarem. Quando chegam lá, o protagonista e mais um colega, Amon, encontram uma aranha. Fio aprende com magia e Amon finaliza. Em seguida, eles pegam a pedra de mana do bicho para venderem mais tarde. Os colegas comemoram por terem completado sua primeira masmorra, e nisso Abel aparece para perguntar como Ryo está. Um dos meninos reconhece Abel e diz que é seu fã, mas logo o grupo de Abel aparece e o tira dali. Porém, um dos membros do grupo encara Ryo, pois queria ver ele, já que Abel sempre o elogiava demais. No dia seguinte, eles foram para a masmorra enfrentar lobos. Ryo acerta um deles com magia, enquanto Amon finaliza com a espada. Mais tarde, o protagonista vai até a biblioteca olhar alguns livros de alquimia, e enquanto pensava de boa na praça, um eclipse acontece. Ele sente um pressentimento ruim e, do nada, é atacado com magia de fogo, mas consegue se defender na hora com magia de água. Então vemos que é uma demônio, e ela comenta que não sabia que havia um humano tão forte na cidade. Começa um combate insano, magia de fogo contra magia de água. O protagonista sente a intensidade e percebe que ela com certeza é mais forte que um grifo. Ela ataca, mas ele se defende com uma barreira de gelo. Então, ela lança uma bala de vento, mas ele desvia. Ela se surpreende, pois percebe que o manto que ele usa e a espada são do Rei das Fadas, ficando ansiosa para enfrentá-lo. Eles partem para um duelo de espadas, e o protagonista lança várias magias de lança, mas ela desvia de todas. Ela tenta usar magia, mas ele a apaga, e a água começa a cair do céu. Quando toca nela, seu corpo começa a arder como se fosse água benta, o que a deixa extremamente irritada. Como o eclipse já estava acabando, ela decide ir embora, mas antes diz que vai encontrá-lo de novo e acabar com ele. Enquanto o protagonista andava tranquilamente, ele vê seus colegas sendo humilhados por alguns caras. Ele interfere, e depois vai tomar banho com eles, enquanto pensa que ainda tem muita coisa para descobrir nesse mundo.